Durante um evento na Flórida, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novos nomes que vão compor o governo a partir do ano que vem. Um deles é o governador de Dakota do Norte, Doug Burgum, como secretário do Interior. Burgum é um rico ex-executivo de uma empresa de software. Trump também anunciou Robert Kennedy Jr. como secretário de Saúde e Serviços Humanos. Sobrinho do ex-presidente John Kennedy, ele foi candidato independente à presidência até desistir e apoiar Trump na reta final da corrida eleitoral. Para comentar mais sobre as novas indicações de Donald Trump, a gente faz conexão agora com Lia Ferreira, que é professor de Direito e Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão. Qual é a avaliação do senhor desses novos nomes, né? Muitos especialistas dizem que não há surpresa alguma. Qual é a sua avaliação? Oi, Kelly, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse feriadão, né? Aqui no Rio, então, vai ser feriado até o dia 20, né? Por conta do G20. Olha, essa nomeação, particularmente, ela é uma nomeação muito emblemática, porque, como vocês disseram, né, ele é sobrinho do John Kennedy, né? Aquele presidente dos Estados Unidos que foi assassinado em 1963. Né? Todos nós já vimos essas cenas muitas vezes na televisão. E o John Kennedy, toda a sua família, o pai, né, o do Robert Kennedy Jr., né, o Bob Kennedy, são democratas, né? São assim a fina flor da política democrata, né? Da representação, né, do Partido Democrata nos Estados Unidos, não por outro motivo. A sua irmã, a Carrie Kennedy, afirmou que essa decisão, né, dele incorporar-se ao governo Trump foi uma traição aos valores da família. E o Robert Kennedy Jr., ele tem algumas características muito particulares, né? No contexto da pandemia, ele foi assim um opositor, né, da política de vacinação. Ele defendeu aí o uso de hidroxicloroquina, né? Ele é um negacionista do ponto de vista da ciência. E ele também tem uma outra particularidade, né, na sua trajetória, que é uma crítica muito muito grande, né, muito consistente, né, à indústria química, né, à utilização, né, dos produtos farmacêuticos, né, aos produtos químicos que são utilizados frequentemente, não na indústria alimentícia, principalmente nos alimentos ultraprocessados. Então, assim, espera-se que ele tenha uma política de combate a essas perspectivas e que pode se refletir, que é importante que a gente diga, nas exportações brasileiras. Talvez, né, essa gestão de saúde lá, né, impacte negativamente nas exportações brasileiras, tentando colocar barreiras aí, né, dizendo que o Brasil está usando muito agrotóxico ou não está utilizando-se, né, das defesas necessárias para salvaguardar a saúde dos americanos. A ver o que vai acontecer. Mas os Estados Unidos também pressionaram lá o Parlamento Europeu, a União Europeia, contra a lei antidesmatamento, né? Os Estados Unidos também não fazem muito bem a lição de casa, se bem que essa lei do Parlamento Europeu é muito questionada. Tem muita ali coisa para ser analisada realmente. Agora, gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, que também pode ter reflexo aqui para a gente. O presidente da Argentina, Javier Milei, foi o primeiro chefe de Estado a se encontrar com Donald Trump depois da vitória do republicano nas eleições dos Estados Unidos. Trump e Milei participaram de uma conferência que reúne lideranças conservadoras na Flórida. Ontem, o líder argentino afirmou que quer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. A negociação viola as regras do Mercosul e pode levar a um desgaste diplomático. Sabe com quem? Aqui com o Brasil. Durante o discurso no evento com Trump, Milei disse que o vento da liberdade está soprando depois da eleição dele na Argentina e do republicano nos Estados Unidos. E essa questão do Mercosul, hein, professor? Olha, é uma ameaça muito grande, né, a esse bloco histórico constituído lá pelo Tratado de Assunção de 1991 e que vem se desenvolvendo, né, com todas as limitações que são impostas a países periféricos como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, enfim. A Venezuela, nesse momento, se encontra suspensa do bloco, né? Então, assim, a gente vai acompanhar um processo de desgaste das relações bilaterais Brasil-Argentina.
né? A gente já veio acompanhando isso anteriormente, né? As tensões entre, né, Brasília e Buenos Aires, né, vem crescendo a cada momento, né? O Milei, ele tem uma política muito refratária, né, à perspectiva política ideológica exarada pelo presidente Lula e, ao contrário, se aproxima muito, né, da perspectiva política ideológica do Donald Trump. Que entenderam uma coisa: quando os Estados Unidos dizem America First Again, né, a América grande de novo e a América em primeiro lugar, ele não está olhando privilegiadamente para os interesses dos países latino-americanos. Então, assim, é claro que essa adesão do Milei, né, ao Trump, a própria recepção em Mar-a-Lago, né, toda essa aproximação que tem um cunho político ideológico de caráter pessoal, quando isso vier para a prática, isso vai ter. Por exemplo, a indústria argentina tem condições de enfrentar a indústria norte-americana num tratado de livre comércio no estilo do NAFTA, sem que salvaguardas muito específicas sejam colocadas? A gente sabe que não, né? Muitos dos produtores rurais, né, na Argentina, por exemplo, no setor de trigo, competem com produtores rurais dos Estados Unidos. Será que eles vão ter também condições de enfrentar essa competição dentro do mercado americano? Então, assim, toda essa aproximação, né, em que o Trump fala: olha, eu quero conhecer esse plano motosserra, né, eu quero saber o que você está fazendo, vamos fazer uma tratado de livre comércio. Isso pode ser muito interessante do ponto de vista político, mas para a população argentina, para o setor produtivo argentino, se isso vier a acontecer, isso não virá sem muitos custos pesados do ponto de vista social, do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista da produção argentina, tanto industrial quanto agrícola. Vamos ver aí se isso vai para frente, mas, claro, viola totalmente as regras do Mercosul e é mais um elemento de tensão nessa agenda já tão carregada. O presidente Joe Biden deve se reunir com o presidente chinês Xi Jinping no Peru durante a cúpula da APEC, que acontece amanhã. Autoridades norte-americanas descrevem a reunião como um momento de reflexão entre os dois e dizem que Joe Biden deve aproveitar a ocasião para fazer um balanço dos progressos alcançados, como a melhoria das comunicações militares e o combate ao tráfico de drogas sintéticas. Em janeiro, Donald Trump assume o cargo de presidente dos Estados Unidos e já nomeou algumas pessoas que são críticas a Pequim, além de anunciar a imposição de tarifas sobre produtos importados da China. Eu volto a conversar com Lia Ferreira, que é professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, seria uma despedida de um momento menos dramático entre Estados Unidos e China? Eu pergunto porque, inclusive, Donald Trump tem sido enfático sobre essa questão de taxar a China, né, os produtos chineses. Pois é, Kelly, a gente vai acompanhar certamente os desdobramentos dessa relação, que não vai ser nada pacífica. Então, vamos lá, só para a gente posicionar aquele que nos acompanha nesse momento. Vai acontecer amanhã uma reunião do Peru, a reunião do cúpula do Pacífico, a APEC, a Asian Pacific Cooperation, né, que é uma associação que reúne diversos países do eixo pacífico do mundo, né? Então, o Peru, como um membro da América do Sul, voltado não para o Atlântico, mas para o Oceano Pacífico, assim como o Chile, etc., também fazem parte, né, dessa associação. E nós estamos vendo e acompanhando as relações muito tensas, né, desde a campanha, com declarações muito duras sobre a China, e mais do que isso, né, à medida em que ele vai construindo a nova administração, a nova gestão, né, do governo americano, a gente vai vendo aí algumas pessoas, né, que são muito refratárias à China. Por exemplo, o Mike Waltz, né, que é um conselheiro de segurança nacional, agora, né, o secretário de Estado, Marco Rubio, né, que é um imigrante, um filho de imigrantes cubanos também, ele aponta para uma relação muito dura, né, com os chineses, a perspectiva de taxações, né, que chegam aí a aproximadamente 60%, como forma de proteger a indústria americana. Vamos lembrar daquela conexão que nós estávamos fazendo em relação ao governo, a relação entre Trump e o Milei, né? Então, o Trump vai estar olhando o tempo todo para os interesses dos Estados Unidos, ele está querendo proteger a indústria americana, ele quer proteger, né, o setor produtivo norte-americano, e não importa se ele vai ter que brigar com a China, com a Europa, com a Argentina ou com o Brasil, essa é a proposta dele, é para isso, não é, que ele foi eleito. Então, toda a perspectiva do ultraliberalismo do Trump
vai apontar muito mais para as relações internas, beneficiando os atores econômicos norte-americanos, do que do ponto de vista externo. Então, assim, o Joe Biden hoje é um presidente absolutamente enfraquecido, ele é uma figura decorativa do ponto de vista das relações internacionais. Esse encontro com Xi Jinping acaba sendo, digamos que, uma última dança, né, um último baile do qual ele pode participar, né, com uma das lideranças mais pujantes do mundo contemporâneo, que é o líder chinês. Mas, a partir de janeiro, a partir do momento que Donald Trump estiver na presidência, tudo aquilo que for combinado, né, entre China e Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e outros povos, inclusive do ponto de vista ambiental, político e econômico, vai declinar. A gente sabe que o Trump tem uma pegada mais belicista, né, ele deve apontar para algumas tensões muito grandes e que vai se repercutir em conflitos como o Oriente Médio e Ucrânia de forma diferente, mas vai se refletir sim. A gente vai estar acompanhando aqui e informando tudo para os nossos ouvintes. E gostaria da sua análise por um seguinte ponto. Olha, a gente sabe que o Trump quer proteger, então, as indústrias americanas. Ponto pacífico. Agora, simplesmente dá para brigar com um país do tamanho da China, do ponto de vista comercial? Eu pergunto pelo seguinte, né? A gente também, os países também compram, obviamente, mas também vendem para a China. É uma rua ali de mão dupla, né? Como fica essa equação? Olha, é sempre possível estabelecer uma guerra comercial que é independente do tamanho do seu parceiro. China e Estados Unidos são parceiros estratégicos há muitos anos, desde os anos 70, quando o processo de abertura da economia chinesa contou, em grande parte, com a presença de indústrias norte-americanas dentro do território chinês, produzindo na China, exportando para os Estados Unidos e para outras partes do mundo também. Essa é parte da estratégia chinesa de crescimento, que já tem 40 anos de imenso sucesso, mas também é um elemento que torna essas economias muito interdependentes. Então, certamente, o que o Trump vai querer fazer? Ele vai querer privilegiar, que uma parte dessas indústrias americanas que estão instaladas em território chinês possam retornar aos Estados Unidos. Isso vai estabelecer alguns pontos de tensão, por exemplo, com alguns aliados estratégicos que ele tem nesse momento. O Elon Musk, por exemplo, que é um cara que está muito próximo do ponto de vista político-ideológico do Trump, faz parte agora do governo Trump, dentro desse departamento de desburocratização que eles estão criando nesse momento, e também tem uma presença muito grande na China. Então, assim, não é que Estados Unidos e China vão romper relações comerciais e vão deixar de estabelecer um comércio recíproco absolutamente significativo, tanto para um quanto para outro. Mas o Trump vai colocar ali tensões e barreiras, vai exigir uma paciência muito grande dos chineses para lidar com essa situação. Os chineses também são um grande exportador para os Estados Unidos, mas também são um dos grandes financiadores da dívida pública dos Estados Unidos. Então, o Trump vai querer, de alguma forma, reposicionar esse comércio, trazendo vantagens para os Estados Unidos. Até que ponto os chineses vão reagir a isso? E quais serão as consequências dessas tensões, nós vamos acompanhar. Mas o cenário que se avizinha não é, Kelly, infelizmente, um cenário positivo, muito pelo contrário. Pois é, mas será que pode ser um cenário positivo para a gente? Porque à medida que, de repente, os Estados Unidos taxam os produtos chineses, existe ali algum tipo de ajuste nas relações comerciais. A gente sabe também como a China é importante nesse momento para a gente. Nós exportamos demais para a China. Teria aí uma abertura de janela maior para nós? Olha, toda crise gera uma oportunidade, como diz o velho provérbio chinês, não é? Nós já vivemos no passado, na transição do século XIX para o século XX, uma transição hegemônica similar, com as aspas devidas, àquela que nós estamos vivendo hoje. No passado, nós tínhamos uma relação privilegiada com a Inglaterra e, secundariamente, com a França, e migramos para uma relação privilegiada com os Estados Unidos, principalmente a partir da chancelaria do Barão do Rio Branco. E hoje, isso está posto também, Kelly. Existem aí, os chineses estão buscando atrair parceiros para o seu grande projeto econômico-comercial, que é a seda. O Brasil certamente desafios dentro desse contexto, mas também tem grandes possibilidades. Se as tensões com a América Latina, e particularmente com o Brasil, do ponto de vista econômico e comercial, forem muito intensas, isso será certamente um fator de atração do Brasil
para o contexto chinês, como já está acontecendo com outros países, como a Rússia, por exemplo. Então, assim, é claro que haverá um desgaste muito grande nessas relações bilaterais, né? Haverá também algumas fraturas que irão acontecer do ponto de vista econômico e comercial, mas sim, abrem-se oportunidades para as quais o Brasil deve estar muito atento. Exatamente. Vamos seguir de olho, né? Mexe com a nossa economia também, com geração de emprego e renda por aqui, a exportação é muito forte, principalmente no nosso agro, né? Então vamos seguir sempre atentos e analisando tudo aqui na Record News. Agora tem notícia chegando do leste europeu. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia parabenizou a escolha de Marco Rubio como secretário de Estado norte-americano no governo Trump. Em uma mensagem, o diplomata ucraniano afirmou estar ansioso para trabalhar junto com Rubio e aprofundar a parceria estratégica entre os dois países. O ministro ainda disse esperar que os Estados Unidos e a Ucrânia possam promover a paz por meio da força. O termo também foi usado pelo presidente ucraniano para parabenizar Trump pela vitória e ao se dirigir a líderes europeus descartando ceder território a Moscou. O chamado Plano de Vitória de Volodymyr Zelensky concentra pedidos de ajuda dos aliados por meios para se defender, além do pedido de entrada da Ucrânia na OTAN, visto como inaceitável pela Rússia. Nessa notícia tem vários pontos para a gente analisar. A paz pela força, por exemplo. Como o senhor vê essa mensagem, hein? Olha, uma mensagem muito perigosa, né? Por quê? Porque nós sabemos que estamos falando aí de um conflito que aponta crescentemente para um risco de nuclearização, o que é certamente uma tragédia para o conjunto mais amplo da humanidade. O Marco Rubio, recentemente, ele defendeu uma política externa, digamos que mais assertiva, né, dos Estados Unidos em face, né, a países, digamos que inimigos, adversários, e certamente a Rússia está entre esses países, né? Assim como a China, Irã e outros tantos. Do ponto de vista do plano da vitória, esse plano, na verdade, é um projeto, né, digamos que quase que utópico, que o Zelensky vem tentando vender aos seus aliados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas que não conta com o mínimo, Kelly, não conta com o mínimo de credibilidade, nem em Washington, nem no eixo Bruxelas, Londres, Paris e Berlim. Ou seja, estamos falando aí da sede da OTAN e das principais capitais dos países europeus. Então, assim, a Ucrânia depende imensamente dessa ajuda externa. E me parece que, pela sinalização feita pelo Donald Trump, inclusive do ponto de vista das necessidades de priorizar o setor produtivo norte-americano, que ele deve declinar na ajuda americana, tanto do ponto de vista dos materiais bélicos, quanto do ponto de vista da ajuda financeira para a Ucrânia, exigindo que os países europeus arquem com um percentual maior. Então, assim, vai ficar muito claramente isso colocado. Ou a Europa participa mais desse esforço de guerra, né, para continuar, né, brigando e permitindo com que a Ucrânia resista à invasão russa, ou os Estados Unidos tendem a declinar o seu apoio, o que seria absolutamente fatal para os interesses de Zelensky, e a negociação desta paz, por meio da força, seria uma negociação entre Washington e Bruxelas, por um lado, e Moscou, por um outro. Moscou, que nós sabemos, é apoiado por Pequim, sem que os ucranianos tenham grande participação nesse contexto. Esse é o cenário que se avizinha e nós vamos conferir aí conforme as questões forem se desdobrando ao longo do próximo ano. Na campanha, o Trump disse que acabaria com essa guerra em 24 horas, né? Isso significa, talvez, a Ucrânia ceder território. Algo que eu acabei de dizer que o Volodymyr Zelensky falou que não vai entregar nem 1 centímetro para a Rússia. Ou seja, como fica essa equação daqui para frente? Olha, é uma equação que cada vez mais desfavorece ao Zelensky, né? Ele já vem sofrendo uma resistência interna muito grande, uma parcela significativa da sociedade ucraniana já está conformada com a necessidade de ceder territórios estratégicos para a Rússia, principalmente aqueles territórios ucranianos, mas que contam com a maioria de russos étnicos, ou seja, de ucranianos de ascendência russa e de descendência russa. Então, assim,
parte desse território, aproximadamente 20% ou 25%, já está sob o domínio russo. Temos também a questão da Crimeia, né, que levou lá o Euromaidan em 2014. Então, assim, a Rússia já se encontra, né, com os dois pés fincados em partes estratégicas do território ucraniano. E tem uma outra questão que é muito importante, que é de nós entendermos. Assim como os Estados Unidos, por exemplo, no passado, nos anos 60, não permitiram com que a antiga União Soviética instalasse mísseis nucleares em Cuba, né, área de influência dos Estados Unidos, área histórica de influência dos Estados Unidos, a Rússia não permitirá nesse momento, né, que a Ucrânia entre na OTAN. Sem esse acordo, a gente aponta aí para um conflito que se desdobra para além dos 1000 dias que ele já está durando, infelizmente. Exatamente, nós vamos seguir sempre analisando tudo isso, né? A gente sabe como um conflito impacta, em alguns casos mais diretamente, em outros indiretamente, mas impacta o mundo todo. Professor, muito obrigada, viu, por estar comigo nesse feriadão. Um bom feriado e até a próxima. Kelly, um grande abraço e até a próxima a todos. Bom feriado.